Gratidão, universo. Mais um Mais dia. um dia, Rodolfo. Eu ia falar daqui do quanto eu gosto de cara inteligente, né? Porque é rápido, o cara inteligente é rápido e a conversa é gostosa. Quando é assim, eu tenho muita preguiça. Agora eu vou me confessar. Tenho preguiça para baixa intelectualidade. Eu tenho muita. Como eu fui agora. Mas não dá, cara. É muito cansativo, sabe? É muito cansativo. Eu tenho pouca paciência mesmo. Mas, quando eu encontro um bom intelecto e boa prosa, seja em qualquer nível, filosófico, esotérico, espiritual, ah, os nossos de bioquímica a fundo mitocondrial. Mas quando saímos de um dia, né, que me perguntaram lá na USE, não sei se você lembra desse momento, estávamos numa sala, um safado lá, acho que do Hudson, sacou uma câmerazinha sem a gente perceber, É e verdade. alguém meteu uma pergunta e falou: cara, sentiu ódio adoece? Fala aí. Aí eu comecei com as minhas viagens. Esse vídeo ainda vocês vão ter contato sobre energia frequencial, física quântica. Comecei, não sei se você lembra disso. Lembra desse momento, numa rodinha? Lembro, lembro. E da frequência energética do pensamento e da palavra negativa, e sobre o cortisol, o quanto aumentaria, impactaria no ciclo circadiano, na esteroidogênese, e no sono, e tantas descargas, e na aceleração do envelhecimento, e inevitavelmente as descargas genéticas, pau. E aí eu peguei, olhei para você, depois tá lá uns 10, e eu falei, agora eu vou meter uma bola, quero ver só. Então vai, Rodolfo, continua. Parecia futebol, você matou no peito, começou a prosear, não sei, não lembro que parábola que você fez, para poder chegar no estresse oxidativo do ambiente e numa demanda aumentada pelo estresse oxidativo de roubar mineral das células, e aí você entrou na Isso. bioquímica, continuando isso de maneira maravilhosa. Ainda bem que o Hudson gravou esse vídeo, porque eu fui assistir, lembrar disso há poucos dias, e é bom demais, é bom É bom demais. demais. Ah lá, Bom Hudson demais. lá, a resposta foi uma aula dos dois. É isso aí, Hudson, compartilha esse vídeo aí, porque foi um momento bem bacana de insight meu e do Rodolfo. Rodolfo, cara, fala um pouco aí, se apresenta para minha galera que está aí para constelação, por favor. Muito bem. Bom, vamos lá. Primeiro, também estou no meu chá Ah, aqui. que bacana. Chá carqueja amarga, gengibre e hortelã. Antes que o pessoal já comece a perguntar o que que a gente está tomando, o meu é esse. Muito bom. Bom, pessoal, primeiro, uma grande oportunidade, uma grande honra estar falando com uma das principais autoridades, testas de ferro, que abriu a, a forma de pensar do jejum, do estilo de vida, que é o Dr. Barakat. Então, eu sempre falo que é uma responsabilidade enorme quando a gente traz algum convidado para falar para o nosso público. E eu agradeço imensamente essa oportunidade da gente falar de um assunto que geralmente é o terror do profissional de saúde, do aluno das ciências biológicas, que é a bioquímica. Infelizmente, a bioquímica ela não nos foi ensinada calorosamente ou carinhosamente desde o ensino médio, muito menos no período acadêmico. E isso faz uma diferença gigantesca depois, porque sem a bioquímica você não consegue pensar. Então é por isso que dentro das áreas de saúde ou áreas de cuidados com a doença, existem os protocolos, porque o protocolo você não tem que pensar muito, você só tem que seguir uma estrutura. Se Isso. você memorizou a estrutura, você consegue fazer o procedimento. Mas quando você é abordado a ponto de você pensar, ou como eu gosto de dizer, enxergar além do alcance, pensar tridimensionalmente diante de um ser humano, que é um ser complexo, é um ser que envolve diversas dimensões, sem a base bioquímica, você hoje é um acéfalo. Você não consegue. Mas é assim Você não mesmo, consegue. cara. É assim mesmo. Pode abater forte, porque você, profissional de saúde, qualquer um, cara. Eu não vou ficar repetindo o tempo todo. Você, profissional de saúde, quer se destacar, quer crescer, quer entender e quer dominar o conhecimento de saúde funcional integrativa e tá com resistência com bioquímica, meu irmão, fica na zona de conforto, fica lá, prescreve, faz lá, faz o colocopia,
Porque se você não encarar a bioquímica com amor e paixão, porque se você permitir, você vai se apaixonar. É, É essa, eu não sei por que a bioquímica se veste de tão feia para assustar, né? Porque é. ela é encantadora. Bioquímica é uma maravilha, cara. O entendimento dela. Ah, faz a parábola da tabuada, para que uma Isso, galera exato. possa entender a importância também, por favor. Perfeito, é isso aí. É, o Baracá a gente tem uma sintonia tão grande que eu ia falar da tabuada, ele já pediu para eu falar da tabuada. Então vamos lá. Então você imagina você querendo aprender equação de segundo grau. Eu trouxe essa parábola da tabuada porque uma vez eu estava no ensino médio e eu nunca curti muito matemática, para ser sincero. Eu era muito da biológica, muito de fala e etc., né, das sociais também. E no ensino médio, a gente tinha uns alunos lá que eles eram uma porta para matemática. Eu era melhor do que eles, né? E de repente eles começaram a ficar melhor do que eu nas provas. E era notas de 10, 9,5, 10, 9,5, 10. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Eu cheguei para eles e perguntei, cara, o que vocês estão fazendo? Porque vocês não são assim. Não adianta falar que é, porque vocês estão aprendendo, estudando diferente. Mentira. O que vocês estão fazendo? E aí eles falaram que tinha um professor de matemática, eles estavam indo em aula particular. Eu falei, cara, o nome desse rapaz aí. Eu fui lá. Ele era um engenheiro, não era professor, ele era um engenheiro, e dominava muito a matemática. E quando eu sentei para ter a primeira aula com ele me fez uma pergunta. E ele disse assim: você sabe tabuada? Eu falei, lógico que eu sei tabuada, pergunta. Ele falou, quanto que é 8 vezes 9? E aí pega assim, aí você Rápido, fica. rápido. E aí você. Aí eu percebi que eu não sabia tabuada do jeito que ele estava querendo que eu soubesse. E aí ele me perguntou: você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Eu falei: não. Ele falou: porque como você espera aprender equação de segundo grau se você não sabe tabuada? Quanto tempo você vai levar no vestibular para fazer uma conta de vezes de cabeça? E isso, tempo no vestibular, no Crucial. caso, tempo, tempo é futuro. Não é É isso? Tempo é futuro. mais que crucial ainda. Comprometeu Exatamente. mais agora. Tempo é futuro. Tempo é futuro. E aí eu entendi esse troço. E eu comparo a bioquímica exatamente da mesma forma para os profissionais de saúde. Se você não souber a bioquímica, e eu não estou falando daquela bioquímica distante do consultório, distante do ser humano, eu estou dizendo uma bioquímica clínica. Você conseguir entender a bioquímica da patologia. A gente tem, quando a gente estuda na academia, você aprende a semiologia, que são os sinais e sintomas, para quem não está familiarizado com o nome, que é o que a gente chama de clínica, né? O que você está sentindo, como é que está essa coisa, textura de pele, língua, etc. E aí você tem os nutrientes todos que existem num alimento, num suplemento. E você, quem manda na fisiologia, quem manda na semiologia, quem manda na anatomia, se chama bioquímica. Os processos celulares. Eu gosto de dizer que quando as pessoas me perguntam qual é a minha especialidade, eu falo que eu sou especialista em células. É o que me interessa. Porque você é o amaranhado de 37,9 trilhões de células. Então, se eu souber bem a célula, eu sei você. De frente para trás, de trás para frente. E eu consigo pensar diante de diversas situações e doenças. Então, a parábola da matemática é essa, da tabuada é essa. Quando você consegue entender tabuada, abre-se um mundo, um universo matemático de equações que você consegue realizar. Quando você Vai aprende para outro bioquímica, nível. vai Vai para para outro outro nível. nível. Aí quando você Vai está para nesse outro nível. outro nível, você recebe um tanto de informação que você recebeu no passado e não entendia porcaria nenhuma, e faz assim, ó. Pá! Cara, agora fez sentido. E sabe o que vai É, acontecer? Logo em breve, você vai estar pronto para outro nível. E é isso isso. vai fazer você ficar bem calmo, bem tranquilo, entender que você nada sabe, muito hoje, mesmo hoje sabendo muito mais do que antes, hoje você é bem mais humilde do que era quando a primeira vez aceitou romper com a formação única, limitada, convencional e foi pensar fora da caixinha e buscar algo diferente, tá? Exato. A live será gravada, muitas perguntas.
o chá é chá de loucura, a gente tomamos juntos, combinamos juntos. Não, não é não. Né? Vibramos na mesma frequência. Pessoas que sentem e pensam parecido aí, provavelmente têm hábitos semelhantes. O meu, em especial, é chá preto, cardamomo, anis estrenado, canela do Ceilão. E o teu? O meu aqui é carqueja amarga, já para dar uma acordada braba, gengibre e um pouco de hortelã, cada um com a sua função. Muito bom. Nessa pós-graduação, onde Rodolfo será um dos professores, e agora a gente vai falar um pouco mais de bioquímica, ah, onde ele vai ministrar isso, talvez vai falar de genética também, né? Com Lógico. certeza, Aliás, com pode ficar certeza. à vontade de falar do meu teste genético se devia usar de exemplo, viu, cara? Eu não tenho nenhum problema com isso. A gente vai falar disso, vocês vão entender. Né? Mas aqui nós também estávamos fazendo um pouco de fitoterapia, né? Ele buscando os objetivos dele com os fitos dele, eu buscando os meus aqui com o meu chá preto. Ah, e isso vai ter um professor, o Júlio Luckman, que vai, junto com o Cajá e outros, ministrar um monte de aula em fitoterapia. Essa pós-graduação pretende que você, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, psicólogo, eu sempre esqueço alguém, dentista, mas esqueço médico sempre, médico, enfim, profissional de saúde, cara, biomédico, né? Você que quer prosperar e entender que a chave da mudança do seu trabalho está baseada no conhecimento. Muitos de vocês, eu sei porque eu tenho aqui uma estatística enorme feita a partir de 70 mil pessoas que colhemos, de vocês que se interessaram quando fizemos a primeira inscrição para pós, há inseguranças, as incertezas, os medos, as dúvidas. Eu preciso dizer para você que a única coisa que te enche de confiança para você saltar de onde você está para onde você quer é o conhecimento. É o conhecimento. Mesmo com o conhecimento teórico adquirido, você vai ter medo. Aí você vai aprender a aplicar tudo isso com você. Foi assim comigo, gente, há 20 anos atrás, estou te contando, é assim que acontece. Quando eu vi a primeira vez tudo que era diferente do que eu havia aprendido na faculdade de medicina, aquilo foi disruptivo. Eu falei, pô, eu volto para o meu mundo lá e fico quieto, ou eu aceito essa mudança, mas está doendo essa mudança, né? Porque eu tenho que aceitar que eu fiz errado no passado. Então, demanda coragem. Então, é esse conhecimento, é essa informação, para que você possa saltar, você primeiro aprende, aplica em você, aplica nas pessoas próximas a você, em pouco tempo, todos aqueles projetos que estavam parados, pessoais, que você estava com medo do que fazer, do que falar, se vou para frente ou não, você vai conseguir dar o salto. Então, se você quer fazer parte disso, coloca aí USI, USI, use. Digita aí sem parar, use. Você vai fazer parte de um grupo de profissionais de saúde que querem fazer algo muito impactante, porque esse sonho foi comprado absolutamente de imediato por todos os professores da live, né? Da live não, da pós-graduação. Rodolfo, na hora, falou, onde, quando, vamos? Rodolfo, eu estava falando sobre quem faz saúde integrativa funcional é um inquieto, curioso, pesquisador, não quer parar, aceita aprender sem parar, porque já percebeu que nunca vai ter todo o conhecimento necessário, né? E isso é legal. Mas buscar a causa demanda ir lá na microcélula. É ali que a causa está na bioquímica. A gente tem que buscar. Então, se a gente sair do macro, que é onde querem nos colocar na medicina, olha esse exame, olha esse resultado, está dentro dessa faixa, olha o guideline, faz isso, faz aquilo, e ninguém pensa quando fala, mas isso não bate, porque normalmente é assim. Todo mundo esquece de uma palavra mágica que faz parte da saúde integrativa funcional, que é a individualidade humana. A individualidade humana, se você quiser aprofundar, a gente pode falar individualidade bioquímica. Dá uma explanada para mim sobre isso. Faz o pessoal entender do que a gente está falando. Vamos lá. Esse é um termo que, infelizmente, não foi cunhado por mim, individualidade bioquímica. Ele já vem de um livro, por exemplo, publicado na década de 60. Tá? Nós estamos falando de uma coisa da década de 60. E que, inclusive, o nome do livro é esse, né? Biochemistry Individuality. E que ele lá mostra como o ser humano, ele possui... E a gente, no fundo, a gente já sabe disso, né?
Tanto que tem pessoas que não podem tomar café à noite, e existem pessoas que podem tomar café à noite. O café é o mesmo, mas a pessoa que recebe o café é diferente. E aí que tá. Só que para você entender e buscar entender individualidade bioquímica, primeiro você precisa gostar de gente. Porque se você não gosta de gente, você vai ficar enjoado de tanto que você vai ter que entender. Porque as pessoas são diferentes. Então, o que acontece? Eu falo que a área da saúde, ela passou por alguns P's. P de pato. O primeiro P, que nós estamos falando de séculos, é o P da patologia. Então, é o P de que como é que é essa doença. Vamos entender essa patologia. Pato, doença, logia, estudo. Então, vamos estudar a doença e daí veio a história lá. Diagnóstico, remediação. A alopatia se desenvolve a partir disso também. Bom, depois do primeiro P, nasce um segundo P, que é o P da prevenção. Então, vamos agora entender como é que a gente consegue prevenir aquelas doenças. Então, começou a se estudar atividade física, aquela coisa que para qualquer profissional de saúde que você perguntar o que eu devo fazer, ele sabe, ele vai responder a mesma coisa. Ela toma água, não fuma, não bebe e come direito. Tá, mas o que é comer direito para mim e o que é comer direito para o Baracá? Então, essa é uma individualidade. E depois do P da prevenção, nós temos um outro P, que é o mais hoje sofisticado, que é o P da personalização. Como eu consigo personalizar o teu suplemento, a tua estrutura alimentar, o teu acordar, o teu dormir, a tua atividade física, os momentos que você faz as coisas. E para você entender sobre personalização, naturalmente você vai ter que entender de alguns exames. E esses exames são exames que fogem da minha capacidade de qualquer olho clínico de olhar para a pessoa e conseguir entender. Você vai precisar aprofundar. E esse aprofundar de lá na célula, no núcleo da célula, a gente está falando daquilo que rege a sua individualidade, o seu genoma, o seu DNA. Então você é um ser com três... O seu Maktub. Exato, isso. Eu aprendi o Maktub no meu curso, o Baracá estava falando isso lá. Exatamente. Aquilo que está escrito em você. Como eu gosto de dizer, o seu algoritmo de Deus. Aquilo que está forjado dentro de você. E eu tenho certeza que você já ouviu da sua mãe a seguinte frase. Imagina. Você chega lá para sua mãe e fala assim para ela: Mãe, eu quero ir na festa lá do Baracate. Aí a sua mãe fala: Não, você não vai. Aquele homem doido lá vai dar glutamina, limão e jejum para você fazer lá. Você não vai. Aí você fala: Mãe, mas todo mundo vai. E a sua mãe vira para você e diz: Você não é todo mundo. E essa é a frase, eu acho que deveria estar nos livros de genética. Abre aspas, você não é todo mundo, fecha aspas, sua mãe. Né? Acabou o assunto. Porque acabou o assunto, né? Essa questão de você conseguir realmente entender que você não é todo mundo. E que o teu paciente também não é igual o outro que acabou de sair da tua sala. E você vai precisar dedicar tempo com ele. Não tem como você fazer uma consulta decente em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos. Esquece, você não consegue. Então, o tempo de você analisar um exame genético de alta precisão, o tempo de você cruzar esse exame genético com exames laboratoriais, exames bioquímicos de consultório, sangue, urina, por exemplo, leva tempo. Leva tempo porque é esperado que leve tempo. E o melhor disso tudo é que o mercado, as pessoas, eu quero ser visto e respeitando a minha individualidade. Os seus pacientes, você profissional de saúde que está nos assistindo, o seu paciente ele já espera que você olhe por ele desta maneira. Ele já está aguardando esse momento que você vira essa chave e começa a respeitá-lo individualmente, bioquímica. Então, e essa é a nossa, pelo menos é a minha responsabilidade no curso, na pós-graduação, ajudar vocês, profissionais de saúde, a pensarem. É só isso que eu quero, a minha ambição é essa. Se você conseguir pensar, como eu gosto de dizer, tridimensionalmente nas coisas, você resolve qualquer caso, sem exagero, qualquer caso. Eu arrisco dizer que só existe polêmica
nos assuntos de suplemento, de dieta, etc., a polêmica ela só existe quando a consciência e a lucidez não está lá. Porque se você tem lucidez no que você está falando, não tem polêmica. Não tem polêmica sobre gravidade. Ela está lá, existe. Se basta você acreditar ou não nela, se exploda, ela vai existir do mesmo jeito. E por que não tem polêmica ali? Porque está todo mundo lúcido quanto a isso. Então a questão, mas a glutamina e etc e tal, o cara que está falando isso, ele não tem lucidez ainda. Quando ele tiver lucidez, não existe polêmica. Concordo 200 vezes. Ó, Zuzu, Lidiane, né? Vamos lá, um pouquinho. Infelizmente, não tem acesso, não é para todo mundo. Aquele chororô. Ó, eu tive que estudar 20 anos. Nenhuma faculdade pública, nem o imposto de ninguém pagou os meus estudos. Estou lutando para ser a pessoa que eu sou, nadando contra a maré. Somos poucos, depois de 20 anos, que lideram esse movimento nesse mundo, nesse país, nessas cidades. Ainda é caro, porque a demanda é grande e a oferta é pequena. E isso é natural. Não adianta ficar reclamando, nem de você, nem de ninguém. É para isso que essa pós-graduação está aqui. Para democratizar conhecimento e informação absolutamente para todo profissional de saúde, não exclusivamente médico, para que possa, com uma oferta aumentada, imediatamente despencar os preços. É esse o nosso objetivo. Nosso objetivo não é formar profissional. Lá dentro, no na nossa missão, dentro do nosso grupo de liderança, a missão é impactar na saúde, na sociedade. A nossa missão é promover e impactar na vida de todos vocês. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu estou há 20 anos, tenho 3 milhões de seguidores, 10 mil devem fazer direitinho o que eu falo. Entendeu? Já percebi que eu não mudo sozinho nada. Então, precisamos montar um exército de profissionais, que são absolutamente todos vocês, profissionais de saúde, com esse conhecimento, atuando. Uma psicóloga tendo conhecimento bioquímico de neuroinflamação. Eu vi alguém perguntando de bipolaridade. Isso é neuroinflamação. Né? Hoje a causa mais comum é a alimentação, é açúcar, óleo vegetal, ultraprocessado e sedentarismo. Né? Uma impermeabilidade intestinal, e você está lá com uma psicóloga, olhando um caso desse com esse conhecimento, muda a vida dessa pessoa. Ela não precisa adoecer ao extremo para ficar cara lá no final. Um professor de educação física percebe seu cliente sonado todo dia, ajusta o sono dele com fitoterapia, um cheirinho de melatonina. Esse cara agora tem o sono anabólico, ele chega com vontade, disposto. Uma biomédica que faz esteta, né? Uma paciente com acne, não larga o leite, ninguém faz associação, vai na dermato, toma corticoide com Acutan, você arruma o intestino, você corrige. Quando todos vocês, profissionais de saúde, tiverem maior conhecimento, vocês vão impactar na vida das pessoas e o preço vai cair. É para isso que estamos aqui. Então, você, profissional de saúde, que quer fazer parte desse movimento, você vai escrever agora aí, ó, Nova Saúde. Nova Saúde. Escreve Nova Saúde, porque é uma nova era. Nova Saúde, porque eu quero você fazendo parte disso. Quero que você conheça absolutamente tudo. Então, o que mais eu tive para responder, que eu achei importante? Bipolaridade cetogênica, jejum, né? Arruma sua mitocôndria. Vamos falar de mitocôndria. É a base do adoecimento nas doenças da era moderna. Né? Deixa eu te fazer uma. Vamos começar por isso, que é um tema que eu sei que o Baracate é viciado, e eu também. Louco, enlouquecido pela mitocôndria. Eu gostaria de fazer uma pergunta para essas quase 1000 pessoas que estão aqui com a gente agora. Fica à vontade. Que é o seguinte, eu gostaria de saber de vocês, quem aí tem plano de saúde? Plano de saúde, né? O Brasil é um país que tem uma concentração boa da população com plano de saúde, não tanto, mas existe. Eu gostaria de saber quem de vocês que estão nos assistindo tem plano de saúde. Só colocar eu, digita eu para a gente poder saber. Plano de saúde, você tem? Se sim, coloca eu. A gente já vai saber se você tem plano de saúde. Bom, aí o pessoal já começou aí a colocar. Mas eu vou ter que falar uma coisa para vocês, eu vou ter que ser desagradável agora, nesse sentido, e dizer o seguinte, vocês não têm plano de saúde. Não tem nada. Na verdade, vocês têm o plano da doença.
Por quê? Quando que vocês vão a um plano de saúde? É quando vocês estão doentes. Então, fazer um manejo de sintoma ou clínico de doença se chamaria plano da doença. Só que é péssimo para o marketing. Ninguém quer ter um plano da doença. Ninguém quer fazer um plano para se adoecer. Na verdade, o plano de saúde é você olhar para isso que nós estamos falando. Por exemplo, a causa das raízes, né? Inclusive a palavra, quando a gente fala assim, você está sendo muito radical. A palavra radical, ela não é de extremista. A palavra radical é raiz. Então, eu, enquanto profissional de saúde, sou extremamente radical. Vou 200% na raiz das coisas. E a ideia e a minha pretensão com as pessoas que eu posso ajudar é que elas nunca mais precisem de mim. Porque depois que elas aprenderam a cuidar-se e entendendo a sua individualidade, não há E mais necessidade. ressignificando o seu estilo de vida, ajustando. Exato, exato. É uma virada de chave só na vida. Mas são duas pessoas que procuram a saúde. Uma no amor e a Hum, outra pela dor. hum, A que procura por amor realmente está procurando saúde. Aquela que habituou a procurar pela dor está só tratando a doença. Porque ela precisa sentir essa dor para poder sair da sua zona de conforto. Normalmente isso é comum e mais em homens. As mulheres fazem parte do maior movimento de saúde integrativa, cara. Foi feito para elas, né? Essa ideia de viver, de sobreviver, e de de prevenir e de ter o conhecimento e cuidar da prole de todo mundo que está perto dela. Isso é uma coisa muito feminina, né? O homem está lá na frente, puxando uma carroça em geral, né? De uma forma geral, se expondo mais, ele fica permitindo que a sua saúde vá adoeça mais até um limite, sempre com essa desculpa da empresa, da família, do trabalho. Mas a mulher tem um senso de sobrevivência muito mais aguçado, a gente percebe na terceira idade, uhum, como a qualidade da sobrevida na terceira idade da mulher é infinitamente melhor que a do homem. E uhum, isso está ligado à prevenção. Ao tanto, primeiro que toda mulher sempre tem uma ginecologista, algum profissional perto, e sempre tem profissionais de saúde perto dela. Então ela já faz, de uma maneira geral, prevenção, muitas vezes sem perceber. Mas esse impacto que Tamborim está colocando aqui é uma reflexão muito importante, porque é isso que difere a saúde alopata da saúde integrativa funcional. A saúde alopata convencional, a medicina, a saúde convencional, ela foi baseada para atender interesse da Big Pharma. E para isso é preciso que esteja doente. Por isso que cada vez mais temos muitos profissionais sabendo muito de pouco e perdendo o conhecimento do todo. Uma grande armadilha. E o profissional na ponta, no especialista, ele sabe muito de doença, mas ele muito pouco sabe de saúde. Né? Com todo respeito, eu questiono a quantos profissionais gastroenterologistas, especialistas do trato gastrointestinal, têm conhecimento de nutrição? Eu conheço dois ou três. O resto é colonoscopia, endoscopia e prazol na vida. Né? E uma vesícula ali para catar. Como é que você pode ser especialista da área se você não tem conhecimento integrativo? Né? Precisa entender de nutrição. Né? é isso Então, aí. esse tipo de conhecimento está ligado a uma formação para atender interesses de medicar e remediar. A medicina integrativa quer entender a causa, tem que investigar. Você acorda cansado e está sem concentração, você não vai tomar Venvance por causa disso. Vamos corrigir a qualidade do seu sono para que você acorde disposto, tenha foco e concentração no dia seguinte. É um outro olhar. Né? Aí você fala, não, eu tomo remédio para o meu sono. O que você toma? Rivotril, Zolpidem. Esses medicamentos não tratam o seu sono, eles tratam a sua insônia. Porque eles tratam a sua dificuldade de dormir. Você acorda cansada. Então não tem ninguém tratando o seu sono. Todos os dias eu tenho que mostrar para o paciente que ele não está bem, como ele acha que está, só porque ele agora toma um psicótico, uma medicação, e agora ele não tem mais insônia, agora ele dorme e acredita estar dormindo, apesar de acordar cansado todo dia. Então, é esse conhecimento que a gente quer que você obtenha. Mas vamos lá na individualidade bioquímica, né? Qual é o benefício desse conhecimento que eu posso gerar ao meu paciente? Você tem algum caso para mostrar, para explicar, para exemplificar, para ficar mais simples? Claro, com certeza. Eu gosto de brincar sempre com analogia, né? Jesus Cristo nos ensinou isso muito bem lá atrás. Então, como é que a gente conversa melhor? Uma historinha. Então, imagina você quer comprar uma camiseta assim.
E aí você entra nessas lojas de departamento que existem em shoppings, etc. E tal. E aí você vê lá araras atrás de araras de camisetas, de camisas assim. E aí você vai, qual que é o teu número? P, M, G, enfim. Você vai lá, prova, opa, parece que serviu. E você sai da loja. Você saiu da loja, mas umas dezenas de pessoas entraram na mesma loja e provaram as camisetas e provavelmente alguém saiu com a mesma numeração da sua camiseta. Essa é a forma tradicional de cuidar do ser humano hoje. É uma loja de departamento. Ou você pode ir a um alfaiate. Esse alfaiate, ele vai medir aqui, medir o arco, medir o tamanho de um braço seu, que é mais comprido que o outro, as suas estruturas do tórax, sua desvio de coluna, etc e tal, e aí você prova. Ah, mas a camisa já fica pronta na hora? Calma, meu amigo, coisas boas levam tempo. Então existe um processo. E ainda Daqui você uns vai dias... voltar mais algumas vezes, né? Não vai? Volta mais algumas vezes, tem que participar do Exato, processo. exato. Porque a ideia é que você faça essa camisa uma vez só na sua vida. Você não vai, ela não rasga. Se você cuidar bem dela, se você seguir as orientações do manual de instrução da camisa, essa camisa vai durar anos, décadas com você. Mesmo que você engorde um pouquinho, emagreça um pouquinho, ela está lá. E quando você prova uma camisa feita sob medida, um vestido feito sob medida, nunca mais você lembra em loja de departamento. Porque aquela roupa te abraça. Um tratamento funcional integrativo, um tratamento que respeita a sua individualidade bioquímica, ele leva um tempo, leva a coleta de dados, de informação, volta depois. Só que depois que se dar a martelada, olha, é isso aqui, vamos. Resolve o teu caso e se Vestiu. Envelopou. vestiu. Envelopou. Exato, exato. Então, isso é individualidade bioquímica. É a alfaiataria do sistema de saúde. Entender como é que eu costuro os melhores tratamentos para todas as pessoas que eu recebo no consultório. Esse é o segredo disso. E eu vou dar um exemplo real, clínico, de atleta. Geralmente as pessoas têm uma ideia que o atleta ele tem muita saúde, que ele tem alta performance, etc. Nem sempre. Então, esta atleta era uma atleta de fisiculturismo e ela estava com muita dificuldade de, falando agora como eles falam, de encaixar o shape. E ela estava entrando, ela estava numa competição muito importante que estava sendo ofertado, né, sendo validado o ProCard, que é o cartão de profissional desses atletas. E ela já tinha uma jornada muito boa e por mais que ela apertasse a dieta, por mais que ela treinava diferente e etc, não encaixava o shape dela. Muito bem. E aí eu estava acompanhando, é um casal, eu estava acompanhando os dois, olhando junto com a equipe multidisciplinar, e eu percebi um detalhe. Agora eu vou falar um pouco difícil e para alguns pode parecer bonito. Ela tinha um polimorfismo de nucleotídeo simples no gene que se chama DIL, deiodinase. O que é isso? Ela tinha um polimorfismo genético que a conversão de T4 para T3 dela era comprometida, ela era mais lenta. Lembrando, exatamente, deiodinase. Falha na Exato. enzima. Isso. T4 são 4 moléculas de iodo. Não é um hormônio ativo, ele precisa se converter em T3, que são 3 moléculas de iodo. Tem uma enzima de iogenase que faz essa conversão. Normalmente, para fazer essa conversão, precisa de ferro, zinco e ácido fólico. Mulheres anêmicas ou pessoas com baixo, enfim. Olha quantas variáveis bioquímicas pode interferir na tireoide para você suplementar antes de pensar em ter que... Continua aí. Exato. E o que Super não acontece? pago. Ela tinha uma menor concentração de T3 livre no sangue, e esse T3 livre estava baixando a taxa metabólica basal dela, estava comprometendo a atividade celular dela de geração de energia, que é mitocondrial. Então as mitocôndrias tinham dificuldade de aumentar de tamanho, tinham dificuldade, isso é um nome técnico que chama fusão mitocondrial, é quando uma mitocôndria junta com a outra e ela fica uma big usina de energia. E ela não estava, mesmo com os cardios em jejum, a dieta apertada e etc., ela não estava respondendo.
Tentou de tudo, e aí eu olhei para ela, eu vi o T4 mais alto, o T3 menor, geneticamente havia uma razão dela, em menor resposta. E depois que eu olhei geneticamente também, ela tinha alguns polimorfismos em selênio. E o selênio tinha dificuldade de de participar de transportadores no sangue dela, ou seja, celular. E por que eu estou falando de selênio? Porque o selênio ele é o principal, junto com o zinco, ele é o principal mineral que melhora a atividade daquela DIL, da deiodinase, que converte o T4 para T3, ou ativa o T3. E a recomendação foi que ela pudesse acrescentar mais castanhas do Brasil. Poucas, 2 castanhas do Brasil, por exemplo, durante a estrutura alimentar dela. Já seria o suficiente. Mas é uma oleaginosa que vai aumentar a caloria dela no controle calórico. Eu falei assim, calma, vamos fazer o teste. E assim, eu não tenho aqui as imagens, mas ela encaixou o shape de uma maneira absurda depois disso. Lógico, ela estava com um lastro, um hipotireoidismo, né? Subclínico, porque ninguém investiga T3 livre, só T4. Olha só, tudo isso que Tamborim falou, nessa dificuldade de conversão T4 e T3, faz com que uma gigantesca parte de vocês, pacientes, especialmente mulheres, estejam vivendo um hipotireoidismo que não é claramente diagnosticado, porque aparenta um TSH bom T4, mas o T3 livre é baixo. Só quem pede T3 livre é que vê. Só que, apesar da importância desse caso que o Rodolfo disse, a mesma coisa acontece com um número muito maior de mulheres pela falta do ferro. Porque é muito mais comum mulheres terem baixa de ferro, porque menstruam, ou menstruam demais e não comem carne, ou não come carne, ou tem desbiose, come carne e não absorve. Né? Lembrando que eu já atendi muito carnívoro com B12 e ferro mais baixo do que vegetariano. Né? Porque o que importa é o intestino estar absorvendo também. Então, é muito comum a mulher, por conta dessas variáveis, ter ferro baixo, e esse ferro baixo atrapalha a conversão T4 e T3, e o paciente tem T3 reverso elevado, que é um T3 que não serve para nada, que converte T4 num T3 inativo, T3 reverso alto, e o T3 livre, que sempre é a fração livre que a gente usa, baixa. E aí, alguém pode querer pensar em pôr hormônio. Você não é médico, você não precisa pôr hormônio. Se você entender a individualidade bioquímica, você suplementa zinco, selênio e ou ferro, em pouco tempo, não rápido, vai lá de novo, ajusta a dose. Em 2, 3 meses, voa lá. Está tudo resolvido. Né? E isso qualquer profissional de saúde pode fazer. Não é médico, ele não está prescrevendo hormônio. Está vendo a magia da saúde integrativa funcional? Para onde ela leva? Nesse mesmo raciocínio, uma mãe que não converte ácido fólico e metilfolato, que problemas ela pode ter na gestação? Olha, essa história do ácido fólico eu acho super interessante, né? Tanto que é por isso que tem nos farináceos todos, né, o ácido fólico enriquecido em ácido fólico, né? Mas vamos lá, o ácido fólico, a razão pela qual o ácido fólico ele é colocado na gestante ou na tentante é porque o ácido fólico ele teria a função no ciclo de um carbono. Né? O que é o ciclo de um carbono? Parte do ciclo de um carbono é a metilação. E a metilação é uma reação química que está acontecendo agora em você, em mim, em todas as pessoas, nas trilhões de células que nós temos. E a função da metilação ela é diversa. Um pouco mais técnico, a reação de metilação é acrescentar um CH3, um grupo metil, em moléculas do DNA, inclusive, que faz o silenciamento do DNA epigeneticamente. Você silencia o DNA para que aquilo não seja expresso, não seja lido, ou seja, queremos que genes causadores de fragilidade na nossa saúde estejam silenciados. Para isso, a mãe, você imagina que uma mãe tem a vida dela e ela tem uma outra vida que está sendo gerida. A partir dela nascerá um outro ser. Então ela tem as próprias células sendo multiplicadas, crescidas, etc. E ela vai ter agora um serzinho crescendo, expandindo, multiplicando também trilhões de células até chegar fora da barriga dela. Bom, então essa mãe, ela precisa metilar 2 vezes. Ela precisa metilar para ela e ela precisa metilar para a criança,
Para isso, claro, Deus fez as coisas muito bem organizadas. A gente precisa de nutrientes. E o ácido fólico é a forma que se é dada por suplementação para que as gestantes possam receber o ácido fólico na tentativa de que esse ácido fólico, coitado dele, consiga metilar, rodar o ciclo da metilação. Só que para ele fazer isso, ele precisa receber aquele CH3, que é o grupo metil, para ele se transformar. Aí sim, né? Todo sonho de ácido fólico, quando crescer, é ser um metilfolato. O sonho dele, quando ele cresce, é virar o metilfolato. O metilfolato, e aí vem um grande jump of the cat da bioquímica, o pulo do gato da bioquímica, que é o metilfolato não metila bases de DNA, ele não faz isso. Ele metila a B12 e a B12 metila. Lembra daquela corrida de bastão, de passar o bastão e vai passando? Revezamento. Essa é a palavra. O metilfolato, que é o folato, a B9, recebe o bastão da metilação, do metil. E agora a função dele é passar para B12, para cobalamina. Virar, então, a metilcobalamina. A metilcobalamina vai trabalhar e vai girar o ciclo da metilação, fazendo com que esta mamãe tenha uma prole sem lábio leporino, sem espinha bífida, etc. Porém, nós estamos observando, e eu vejo isso geneticamente, que 1/3 das pessoas que eu vejo o mapeamento tem polimorfismos genéticos, e o mais famoso dele é a metileno tetraído folato redutase, o MTHFR, que é o gene que codifica a enzima que vai fazer essa transferência de metil. E aí o que acontece? Você fica se entuchando de ácido fólico e esse querido não vai fazer o ciclo rodar, porque ele está incapaz de passar o bastão. Ele não consegue passar o bastão. E agora essa mãe, ela tem um risco muito superior desta criança nascer com questões neurodegenerativas, funcionamento neurocognitivo comprometido. Um deles, inclusive, disfunção do metabolismo é o TEA, é o transtorno do espectro autista, além das estruturas físicas, como é o lábio leporino e a espinha bífida. Olha só, gente, estamos vivendo uma era de aumento de perspectiva de 1 a cada 36 crianças nos próximos 5 anos nascerem com autismo, dentro do espectro autista. Uma das disfunções bioquímicas envolvidas nesse processo é essa dificuldade de conversão de ácido fólico ou vitamina B9 em metilfolato. Não é mais possível nos dias de hoje haver grávida gestante usando ácido fólico. Usem a forma ativa, porque você pode pegar uma vitamina B12, cobalamina, cianocobalamina, até virar metilcobalamina. Né? A gente entra em bioquímica, o Rodolfo vai ficar maluco. Imagina um idoso com fígado prejudicado, você dá uma cianocobalamina. Ele vai ter que separar a B12 do cianureto, ele não consegue fazer isso. Estou falando bobagem? Não estou, né? E aí é difícil. Agora, se você já der o metilfolato, você está dando um caminho, né? Na gestante também. O metilfolato é de fundamental importância. Doenças do ambiente. Nós estamos vivendo a era da obesidade, da diabetes, das doenças autoimunes, do aumento das crianças, nascimento de criança no espectro autista. São todas doenças com uma carga epigenética violenta. E se é carga biogenética, então é evitável, porque se é epigenético, é determinado pelo hábito, pelo estilo de vida, pelo comportamento, pelas escolhas e pelo ambiente que está inserido. Dependendo do ambiente, se você é exposto ao glifosfato, se você é exposto a metais pesados, se você é exposto a lugares tóxicos, ou ambiente tóxico emocional. Né? Eu vi uma seguidora, não falam nada de espiritualidade. Vai ter um módulo inteiro de aula de espiritualidade. Não é saúde integrativa sem falar de espiritualidade. É que eu estou falando hoje com o bioquímico. E lá no começo você não entrou. Ele transformou a espiritualidade numa função bioquímica lá no final. Nós trazemos, você vê que Rodolfo traz a palavra de Deus o tempo todo, mas ele vai para a bioquímica, tá? E se você me conhecesse, você saberia que eu tenho os 4 pilares da vida saudável.
Intestino, alimentação, atividade física, equilíbrio, gestão de estresse e sono, e o equilíbrio corpo, mente e espírito. É só assim, de forma integral, que se trata a saúde. Jamais esqueceríamos desse módulo. Obrigado por questionar. Ah, e eu vi aqui também, não estou entendendo nada. Sim, não está entendendo nada porque você não é paciente da integrativa. Porque se você fosse paciente da integrativa, o profissional da saúde integrativa te ensina. É esse o nosso prazer, é ensinar você a viver. Eu falo para os meus pacientes, eu quero me livrar de você o mais rápido possível, você não é doente. Eu preciso colocar vaga para outros. Eu arrumo você, você vai tocar a vida. Já te arrumei o estilo de vida. Já identificamos suas cargas genéticas, já entendemos as maneiras epigenéticas de escapar das doenças, que é um bom tema que ainda falta falar com o Rodolfo. E agora vai viver sua vida no seu melhor estilo de vida. Lipedema é inflamação. É inflamação. Em geral, mulheres estrogênicas de cintura e quadril, mulheres que se intoxicam no ambiente com plástico, com disruptores endócrinos, com bisfenol A. Em geral, tem permeabilidade intestinal, mais do que celulite, que já é uma inflamação. Em geral, essas mulheres têm rinite, sinusite, dermatite, depois tem uma reação mastocitária nas pernas, nos braços, e vira o lipedema. É evitável, lógico que é. Se você puser a mão na consciência, você vai falar, doutor, é verdade, tanta bobagem que eu tenho feito. Tudo isso levou você ao lipedema. Não põe culpa na carga genética. A aula não é de lipedema, amor. Né? Eu tenho muito tema de lipedema lá. E aí, continuando uma pergunta aqui que nos leva a um assunto, falem de infertilidade. Né? Fala da infertilidade masculina e feminina. Falei, bom, eu queria falar de mitocôndria. Aí o cara me pergunta de infertilidade. Aí eu falei, vou Levantou a juntar uma bola. coisa com a outra. Levantou a bola. Levantou a bola, né, cara? Eu tô querendo puxar o assunto da mitocôndria, podia ir por qualquer caminho, mas aí me perguntaram, fala de fertilidade masculina e feminina. E falou, pá, vai lá, Rodolfo. Vamos lá. Muito bem. Bom, eu faço a pergunta para. Eu tenho, desde 2011, eu ministro aula com essa. A formação dos alfaiates, né? Então, eu tenho essa formação de alfaiate desde 2011, que eu ensino esse racional. E uma das aulas é sobre mitocôndria, claro. E mitocôndria é um serzinho que diz a lenda que não era nosso, né? Lá nos nossos primórdios, a célula precisava usar o oxigênio. O mundo começou a ter oxigênio e aí, graças às plantas, começaram a produzir o oxigênio e as células começaram a precisar saber usar esse negócio, né? Esse oxigênio que agora tem na atmosfera, eu não tenho capacidade de usar. E aí chegou do lado da célula um negócio que chama mitocôndria. E a mitocôndria falou assim, olha, seguinte, a gente pode fazer uma sociedade em que eu capto esse oxigênio, você me dá esse oxigênio e eu te entrego energia e eu preciso de um lugar para morar. Eu preciso viver em algum lugar, eu preciso consumir alguma coisa. Eu adoro oxigênio, você precisa, então a gente já gostou da coisa, só que eu preciso comer alguma coisa. E o que você pode me dar? Eu falo, olha, eu tenho um jeito de te dar gordura, o que você acha? Eu dou gordura para você, você torra esse oxigênio nela, oxida, vira a energia e todo mundo ganha. Vamos fazer isso? Vamos fazer. Vamos fazer um teste só para ver se vai dar certo. Pois bem, esse teste foi há milhões de anos atrás, está funcionando até hoje, uma bela de uma sociedade de são simbiose, ou seja, um depende do outro para funcionar. E tecidos, células, órgãos que usam muita energia, que dependem de muita energia, por exemplo, pensem em vocês órgãos que gastam muita energia para você. Coração, rim, fígado, os neurônios, os seus enterócitos, células do seu intestino, e o que mais tem mitocôndria se chama oócito. Os oócitos é o tecido que mais precisa de mitocôndria. O que gera vida. Que gera vida. E aí nós temos uma outra parte, né? Porque só o ósseo sozinho não consegue. Ele precisa de um outro que tem um rabinho que vem, que é o espermatozoide. Um outro também viciado numa mitocôndria. Então, quando eles se juntam, dão um brilho assim, e aí tá você, bonitão, bonitona, ouvindo essa live. Pois bem, então vocês já entenderam a importância da mitocôndria na saúde da fertilização. Para vocês terem uma noção, existem publicações super interessantes mostrando que altas doses de coenzima Q10 melhoram a fertilização
motilidade feminina, por dose de 600 miligramas, por exemplo. Para as pessoas entenderem, para quem não é muito da funcional, o que é 600 miligramas? A média das pessoas é 100, 200 miligramas. Então, nós estamos falando de uma carga 3 vezes maior Eu para não uso. ativar. Eu não uso essa Pois dose. é, Eu uso bastante suplemento, hein? pois exato. E o que acontece? Quando você tem uma saúde mitocondrial boa, você naturalmente vai conseguir ter uma melhor função reprodutiva. Função reprodutiva. E pensem na questão do seguinte: se está ruim para esse organismo viver bem, ou seja, se você não é saudável, se você não tem função, as células funcionais, a sabedoria eterna fala, ela não pode gerar uma outra vida, porque a outra vida vai sair com problemas maiores do que ela tem. Então ela vai segurar você. Olha, corrige aí, depois a gente vê. Arruma isso aí. Quero ver o esperma, quero ver um espermograma com motilidade, cheio de espermatozoides ativos. Quando Exato, você muda o espermograma para um outro, o que aconteceu? Você teve uma ativação mitocondrial. exato, exato. Só que para você ter ativação mitocondrial, você vai ter que mudar seu estilo de vida, campeão. Porque para você fazer a mitocôndria, você não faz a mitocôndria do testículo funcionar e o resto do corpo não. Não dá. Não é assim, tipo, quero só a mitocôndria do testículo. Para você ter uma atividade mitocondrial a nível testicular ou no ovular, você vai ter que melhorar a mitocôndria do seu corpo inteiro. E aí, vai ter que arrumar o teu sono. Vai ter que dormir É isso, bem. Vai ter que aprender a acordar descansado. Mitocôndria precisa dessa sua ajuda. é isso. Você vai precisar ter atividade física. Você precisa provocar um pouco de aeróbico na sua vida. Você precisa ter uma provocação à mitocôndria, porque a função dela é respiração celular e produção de energia. Se você não produz, não necessita de energia, ela está sempre de braço cruzado, preguiçosa. Você é sedentário, porra. Para que vai essa mitocôndria vai servir na tua vida? Você nunca demanda ela. Na verdade, eu tenho uma boa metáfora para isso, né? O ser humano da era moderna se tornou um verdadeiro acumulador de energia. E para acumular energia, a mitocôndria não trabalha. Quem trabalha é a tua insulina, né? E os seus adipócitos, e o cortisol, e a resistência insulínica, é um outro. Então nós comemos, bebemos, estamos sempre com a insulina e o cérebro, estoque energia, estoque energia. Você quase nunca fica sem comer, quase nunca faz jejum, porque o jejum também provoca. Então, quais são as situações que provocam uma ativação mitocondrial? Quando você precisa produzir energia. Quando você precisa produzir energia, a mitocôndria é demandada, ela precisa ativá-la. Aí você não pensa em colocar coenzima que vai te salvar, se você estiver sedentário, se você estiver acumulando energia e comendo demais. Então, quer uma boa mitocôndria? Durma bem, acorde descansado. Quer melhorar a mitocôndria? Acorde descansado e faça jejum. Porque agora a mitocôndria falou, ué, cadê a cumilança? Não vem? Não. Então vamos pegar aquela gordura que o Rodolfo falou, colocar dentro da mitocôndria, fazer um processo chamado ciclo de Krebs, liberar ATPs e produzir energia. Você sabe o que acontece com você agora? Se torna disposto, energético, porque você produz energia. Diferente do Garfield, do urso hibernando, acumulador de energia. Dormindo, comendo e dormindo, né? Insulina alta. Agora você dorme bem, arrumou teu sono, você faz jejum, você faz o corpo que baixar a insulina, a mitocôndria trabalha, aumenta a glucagon, aumenta a GH, você está disposto. Faz exercício, provoca mais a mitocôndria. Toma um banho gelado, melhora tudo isso. Agora você pode suplementar. Não vem pensar na suplementação para salvar a tua vida cheio de preguiça, tá? Então, quando você mudar a tua vida inteira, teu testículo, teu ovário vai responder junto com você. Porque senão você vai ser vítima da indústria farmacêutica, tomando esse monte de coisa, esperando um monte de tratamento que quase nunca dá certo. Isso é conhecimento e saúde integrativa. Você quer dominar esse conhecimento? Você é profissional de saúde, quer obter essa informação, esse tipo de conhecimento, para mudar a sua vida, da sua família e das pessoas próximas a você? Digita aí, use. Vai ter aula só de mitocôndria. Eu vou invadir a aula do Rodolfo. Eu não vou aguentar deixar ele falando de mitocôndria sozinho. Vou pular, vou invadir a aula. O pessoal da USE tranque a porta quando eu estiver gravando, hein, pessoal? Eu estou Já, sendo já. chamado de todo lugar, a clínica também, preciso estar lá, mas eu não consigo encerrar sem falar de teste genético. Para que cargas d'água serve um teste genético? Ó, outro dia você fez um teste genético comigo, rapaz, todo mundo ficou preocupado, cara.
porque você mesmo disse que acho que era um dos piores testes genéticos que você já viu. Né? Eu vou falar do teste para ele não ter que falar de mim, porque ele não ninguém se sente à vontade falando tanta coisa ruim do outro. Né? Mas é um teste genético que veio carregado, vai me corrigindo, para depressão, para demência, Alzheimer, inclusive, para Obesidade, diabetes, doenças crônico-degenerativas e intestinais. intestinais e cardíaca. Não, Graves. quase não sobrou nada. O Barakat, ele gabaritou em tudo. Ele acertou em tudo de ruim, na verdade, né? Um teste Então, assustador. O que é. significa isso? Essa é a carga que eu herdei. Ah, mas Uhum, você, calma, isso não é uma sentença de morte. Eu não estou fadado a isso. São as informações no algoritmo, no genoma, na carga genética que formaram o meu genoma. Tá cheio de coisa boa, mas tem muita coisa ruim para a doença toda avançada. uhum. Em momento algum, fico preocupado com isso. Né? Aí você deve perguntar assim: esse cara deve ser louco. Não, não sou louco, cara. Né? Eu tenho uma mãe que morreu por complicações cardíacas da obesidade bariátrica, tias bariátricas. Pesei 120 quilos perto dos 12 anos. Estava escrito que eu também seria bariátrico. Perdi um pai por complicação cardíaca da diabetes. Né? Outros tios morreram por complicação cardíaca da diabetes. Outros estão adoecidos por complicação cardíaca da diabetes. E, de novo, digo aqui, jamais seria obeso tão pouco diabético. E apesar desse teste genético, por que tudo isso? Porque para essas doenças aparecerem, precisa de um gatilho, de um disparo. Isso se chama estilo de vida, ambiente, epigenética. Entende isso? Então, o meu estilo de vida sempre me ajudou a proteger e bloquear isso. Só que quando eu conheci Rodolfo falou, mas dá para você ir mais a fundo. Né? Nós agora conhecemos os erros natos bioquímicos, metabólicos, conhecemos umas dificuldades de obter isso ou aquilo no seu organismo. Esse teste me informa, esse tipo de teste não é de médico, qualquer profissional pode pedir. Estou enganado, Rodolfo? É isso aí, exatamente. Com essas informações, Rodolfo mudou toda a minha suplementação. Sua dose está baixa disso, sua dose está baixa disso, está faltando esse complemento para isso. Cara, foi a primeira pessoa na vida que mexeu na minha suplementação. Nunca, jamais eu permitiria que alguém dissesse que eu tenho que suplementar. Eu sou o cara mais apaixonado do mundo por suplementos, né? Há décadas, antes disso parecer, da gente falar de biohacker hoje. Mas não dá para discutir com bioquímica. O cara estava com o meu teste genético, estava com o desenho do adoecimento, e nós temos um estilo de vida e o ambiente, que é onde eu domino, mas dá para ir mais a fundo. Fala um pouco disso. Vamos lá. Bom, o que é. Eu vou chamar o pessoal que está nos assistindo de novo. Antes, para ter certeza que ninguém está dormindo aí na live. Então, olha em volta de onde você está. Olha aí, olha para o lado, olha para as coisas que estão em volta, olha para o seu dispositivo aí de celular ou computador que você está assistindo a gente. Olha para você, se você não tiver pelado ou pelada, você provavelmente está usando alguma roupa. Se você está usando alguma roupa, tudo em sua volta veio com o manual de instrução. Como você usa, como você liga, como você lava, como você seca, como você monta, desmonta, quanto peso aguenta, tudo. E quando você nasceu, te entregaram o teu manual de instrução? O que ela pode comer, o que você pode comer, o que você não deveria estar consumindo, qual é a frequência da sua atividade física, os níveis de nutrientes que você deveria estar consumindo? Não, claro que não. Com o avanço da tecnologia e dos exames genéticos de alta precisão, é possível nós esmiuçarmos esses detalhes do seu manual de instrução do usuário, que é o seu genoma. Quando eu tive acesso ao genoma do Barakat, eu quis ir lá presencialmente para falar com ele, porque não dá para eu falar para ele por telefone. Eu falei assim, bicho, tá Ó, esquisito aqui. tá? Valeu, É, tchau. Né? Deixa valeu, um áudio no WhatsApp. não tem jeito. Aí eu fui lá na clínica dele, no instituto, e expliquei para ele tudo aquilo. E foi interessante, porque o Barakat, ele relembrava a família dele, de várias questões que aconteciam, e eu nem sabia. Porque o meu teste genético é a marca dos meus antepassados. Não é a minha história, é a história dos meus antepassados. Exato, Eu tenho uma marca dela. exato. Né? Eu costumo dizer que nós somos o resultado de todos aqueles que vieram antes de nós. E como eu consigo compreender essa complexidade, porque são muitas pessoas que vieram antes de nós, entendendo e abrindo esse mapa.
né? Por isso que o nome é mapeamento genético. E aí, eu olhando o estilo de vida que o Barakat tem, e esses detalhes que estavam faltando, porque ele também não sabia. Então, quando ele tomou conhecimento disso, e eu esmiucei essa bioquímica dele, tendo em vista vários fatores do estilo de vida dele, ele pôde otimizar os resultados que ele já tinha muito bom. Então, quando conhecemos o nosso manual de instrução, você decide se você quer ou não quebrar esse produto, que é a sua saúde. Como você quer manuseá-lo? Se você tem um relógio e você não sabe que esse relógio não pode molhar, e você põe o braço dentro da piscina e molha e quebrou. Olha só o que aconteceu. Quebrou o relógio por quê? Não porque ele é ruim, porque você não sabia. As pessoas morrem e adoecem por ignorância, só isso hoje em dia. Não é por mais outra coisa. E a função, inclusive, da pós-graduação é ter um exército de profissionais que possam trazer lucidez à ignorância da população. Luz, E a palavra luz, é luz, iluminar luz. com conhecimento. É isso, Porque é isso. muda tudo, o medo passa, some o medo, a insegurança, incerteza, as dúvidas. Eu, há 20 anos, eu tenho uma história de muitas quedas. São dois grandes fracassos e perdas e quebradas da minha vida, né? Para poder construir o homem que eu sou hoje. Eu enxerguei há 20 anos na medicina, quando eu visitei Las Vegas na Synergenics, na Anti-Asian American Academy for Medicine, a A4M, um modelo de medicina completamente diferente, cara. Eu falei, cara, é isso. Esse modelo de saúde integrativa hoje não é exclusividade do médico. O Ministério da Saúde aprova. Todos vocês, profissionais de saúde, só precisam de uma pós-graduação registrada no MEC para que, a partir disso, você possa ter direito a todas as práticas integrativas já autorizadas pelo Ministério. Na pós-graduação, além de todos esses professores com essa ciência incrível que vocês adoraram, que eu percebi, vai haver advogado que vai te ajudar com todas as questões éticas junto com o seu conselho, vai ter a minha diretora financeira do Instituto dando aula de gestão para vocês administrarem consultórios e clínicas. Cara, é um mundo de informação para que possamos construir esse exército, que com esse exército impactar e mudar a saúde, da saúde das pessoas no nosso país. E quem sabe, em todos os países, já temos alunos nos Estados Unidos, alunos em Portugal e da língua espanhola. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês, profissionais de saúde, lógico que esteticista, né, todo mundo que tiver uma formação pode fazer a pós-graduação. Quer tirar a tua dúvida? Digita USE. Digita USE agora, que você vai receber as informações que você precisa para tirar todas as dúvidas, para poder fazer parte desse movimento e ter um dia inteiro com o Rodolfo Tamburim. E outras coisas que a gente vai fazer junto, né, Rodolfo? Só você Ah, mesmo. Cara, eu quero agradecer sua presença, adorei. A live será salva, né? Digitem USI. A live será salva. A hora que a live estiver salva, vai lá e digita USI, USI. Depois que eu salvar a live, vai lá e enche ela de USI. Rodolfo, um beijo, um abraço. Quinta-feira acho que você vai bater um papo comigo? Não é isso? Estaremos lá. Você É esperou, isso hein? aí. Foi Tá? legal. Você foi aí. Tudo que você falou de paciência, você mostrou. Eu vivo isso, com o Baracate é assim, eu vivo isso. Adoro, cara. Bacana. Estamos na sincronia. Valeu, irmão. Um abraço. Tamo junto. Beijo. Tchau, Fica com Deus, constelação. pessoal. Tchau.